Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo, número 8 de 2017, acresce parágrafo único ao artigo 44 e dá nova redação ao artigo 46 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente à colocação de cerca em imóveis não edificados. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Bom dia a todos, pessoal da galeria. Eu já tive com esse projeto aqui e foi adiado, porque nas reuniões com os vereadores, eles acharam que tinha alguma coisa errada no projeto. E aí estava lá cerca de bambu, cerca de madeira toda. Então nós fizemos a emenda, aí o Abdo Rosa também foi a emenda, ele retirou a dele e permaneceu a minha aqui, com essa emenda, que é a emenda 2. Tá? Projeto de lei complementar de 8 de 2017, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que acresce o parágrafo único ao artigo 44 da nova redação do artigo 46 da Lei Complementar 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura e Instalação do município relativamente ou colocação de cerca em imóveis não edificados. A emenda 2, parágrafo único do artigo 44 do projeto de lei complementar, passa a ter a seguinte redação. Todos os terrenos não edificados do município que não se enquadre no capítulo deste artigo deverá ter sua testada delimitada por cerca com um metro de altura, que poderá ser arame quando o imóvel na zona urbana. Para entender bem, na zona do centro da cidade, nos bairros. Se tiver esse local aí, tiver sem cerca, colocar arame liso no imóvel, e na zona rural, o arame será arame farpado, na zona rural. O lambrado poderá similar forma ao pedido acesso ao interior da propriedade. Câmara Municipal, 16 de outubro de 2017, do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Essa é a emenda. Por exemplo, vamos lá, essa foto aqui, ó, área pública no setor 2 do Parque Meia Lua. Área pública no setor 1 do Parque Meia Lua. Vocês estão vendo lá que agora já está acabando de tirar a terra. Se não colocar o arame ali, cercar, vem os caminhão, vem o povo com lixo e joga ali. Quem tem que tirar? A prefeitura. E levar para o lixão. Vamos a essa foto. Área particular, no Bela Vista 2. É lá no Bela Vista 2. Não tem cerca de arame. É zona rural. Aí os caras jogam caminhão de árvore e entulho. Além da prefeitura não tirar, eles colocam fogo. Aí queimaram mais de 3 arqueiros de terra lá, por causa de colocar fogo nesse local aí. Área particular, na estrada Professora Olinda Mercadante.
Essa área aqui, ela é que pega ali do Jardim Maria Amélia e vai até o Paraíso. Olha quanto de lixo que joga na beira da estrada. O que acontece? Quem tem que tirar? A prefeitura. O proprietário não vai tirar. Se ele coloca cerca, ali tem uma lei de colocar cerca, eles não vão jogar caminhão de entulho naquele local ali. Área particular na estrada Professora Olinda Mercadante. Você está vendo lá? Olha lá os entulhos que eles já jogaram lá. Então fica ruim. Começa da Maria Amélia e vai até o Paraíso. Área pública no bairro Jardim Holanda. Não está lá que eles colocaram fogo naqueles caminhões de lixo que jogaram? Ali? Isso é uma área que até é da Prolar. Tem a maior polêmica por essa área aí. Está lá. Então, ali, se tivesse uma cerca, é uma área pública. Se tivesse uma cerca ali, eles não tinham jogado o caminhão de entulho ali. Aí, quem tem que tirar? A prefeitura. Aí, pega o caminhão, tira e vai jogar no lixão. Área particular na rua Bom Jesus. Gente, fica ao lado do lixão. Parece que os caras vão lá com o caminhão, em vez de jogar no lixão, não, e joga do lado. Na rua do lixão. Olha lá quanto de caminhão. Aí colocaram placa, a prefeitura colocou placa, é área particular. Calma aí. Se é área particular, você coloca placa. É ter que colocar na área dela. Então ali tem que obrigar o proprietário a fazer cerca ali, para não ficar jogando lixo no terreno dele. E aí eu digo para vocês, cada caminhão que joga nas áreas rural e nas áreas urbanas da cidade, quem tem que tirar? A prefeitura. Não sobraria mais dinheiro para comprar remédio para o povo? Não sobraria mais dinheiro para a educação? Não sobraria mais remédio, mais dinheiro para fazer estrada rural? Aí quem tem que tirar é a prefeitura. E as placas estão ali, nessa área aí. Então eu gostaria, pedir o voto favorável para vocês, porque é interessante esse projeto. Se virar lei, nessa emenda, os caminhões não podem mais jogar. Se ele for com um caminhão, por exemplo, no Parque Minha Lua, setor 2, ele vai pensar 2 vezes para jogar, porque ele vai jogar no meio da rua. E se ele jogar no meio da rua, pode ser fotografado por qualquer munícipe e pode ligar para a prefeitura e levar a multa esse pessoal do caminhão. Porque no setor 2 lá do Parque Minha Lua, realmente tem gente que joga caminhão de borracha. Lá no setor 2, já mostrei isso aqui. Olinda Mercadante, que sai do Maria Amélia lá. É muito lixo, há muito tempo joga. Então, espero esse voto favorável, e quem vai ganhar nisso é a prefeitura e a população da nossa cidade de Jacareí, e o meio ambiente também. Peço meu voto favorável aos vereadores da Câmara Municipal da cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores e vereadoras, o público presente aqui na galeria. A Wanda está aqui, né? É isso daí. Gilson do Pitoresco, entre outros munícipes aqui. Você que está nos acompanhando, perceba o seguinte, a proposta aqui desse projeto, de autoria do vereador do Parque Meia Lua, ele coloca que os terrenos, tá? De propriedade particular sejam cercados com cerca de arame. Perceba o seguinte, que a princípio de conversa, a cidade já tem uma lei que os terrenos têm que receber muros. Vereador, Tá? uma Então, parte. pode ir lá. Ele está ampliando essa lei para todo o terreno do município. Então, não é só os particulares agora. Todo o terreno.
os públicos e privados, particulares e os da prefeitura também. Ok, obrigado pela contribuição, vereador Abner. Bom, então perceba o seguinte, tá? Então, incluindo os públicos e também os terrenos privados. Perceba o seguinte, você vai colocar aí cerca de arame, tá? Para tentar impedir que as pessoas joguem lixos no terreno que está lá aberto. Gente, nós estamos voltando para trás. Espera lá, colocar cerca de arame. Cerca de arame com alicatinho, você vai lá, corta a cerca de arame e tal. O que precisa, de fato, é o quê? É a prefeitura colocar fiscalização em cima. A prefeitura, sim, tem que fiscalizar. Ah, mas a população não tem a cultura e joga o lixo em terrenos e tal, isso, aquilo. Bom, isso aí é um outro ponto. Precisa também ser investido o quê? Na educação cultural, que começa na onde? Começa na escola, começa no ensino, na educação. Mas o finalmente disso é o quê? É fiscalização. Agora, a prefeitura, sim, tudo bem, tem o seu caixa para cercar os muros. Mas e os proprietários? Ah, mas não, quem não quer terreno que venda e tal, né, e que arrume uma outra alternativa. Mas espera lá, gente, não é assim. A prefeitura, sim, teria que ter o quê? Um contingente para fiscalizar essas pessoas que jogam. Fica à vontade, vereador Flavinho. Vereador Fernandes, coloca uma situação importante e eu acho que a pauta é a gente ampliar os locais para que as pessoas possam levar os entulhos. Ampliar isso, para que a população tenha acesso de forma mais facilitada, né? Eu acho importante a iniciativa do vereador Valmir, mas eu penso que esse arame farpado, ele é típico de zona rural, né? A gente usar na zona rural para fazer o cerco do gado. E aqui tem uma questão que é a seguinte: na zona rural também tem cerca viva, que as pessoas usam árvores para delimitar a sua propriedade, né? Então, acho que a pauta nossa é fazer com que todas as regiões da nossa cidade tenham mais locais de entrega voluntária, conhecido leve, para que a população possa acessá-los com maior facilidade. Vereador Luiz Flávio, exatamente, é isso mesmo. Eu ia exatamente chegar nesse ponto aí. Para quê? A ampliação do leve, tá? Facilitando, inclusive, para aqueles que não têm condição, tá, de contratar uma caçamba, porque nós estamos vivendo um momento de crise, não é brincadeira. A prefeitura poderia muito bem fazer o quê? Um convênio, tá, com essas empresas e subsidiar uma parte dessas caçambas de entulho, para que possa também fazer o quê? Desafogar todo esse lixo que a cidade oferece. Então, fica aqui o quê? Fica o meu apontamento que parece que todas as vezes que a gente vai colocar algum projeto aqui, parece que só envereda para o lado do munícipe. Aí o munícipe que tem que colocar a mão no bolso e desembolsar. Haja visto que tantos impostos que a prefeitura já arrecada, tá? E aí o munícipe vai ter que gastar com mais isso ainda. Então perceba o seguinte, que tem que sim colocar fiscalização. Aí eu sou favorável. Coloca aí uns agentes para fiscalizar quem é que está jogando lixo, quem é que não está jogando lixo, porque os pontos também são marcados. É incrível, a prefeitura vai lá e limpa, aí alguns dias novamente tem gente lá. Cadê as câmeras de monitoramento? Por que não monitora esses locais? Pega pontos específicos, coloca um agente lá, e aí pode fazer o quê? Autuar o munícipe que fizer jogando esse lixo nos terrenos. Vereador, por favor, não é só a área pública, é a área também da prefeitura, está escrito na emenda 2, a área pública da prefeitura e a área particular. Concordaria, vereador, se está aqui na emenda. Concordaria, então, se fosse da área da prefeitura. Mas é na área da prefeitura, a área pública é a área de quem? Mas a área particular não tem aí no projeto? Está aqui na emenda, aqui, ó, a emenda 2. Então tá bom, aí eu volto atrás. Está na emenda 2, área pública e área particular. Então volto atrás no projeto e aí, quem sabe, a gente pode encaminhar o voto favorável. Aí sim. Então eu acho que agora a gente chegou num consenso aqui na casa. Tem isso aí, Flávio, você quer falar alguma coisa? Na verdade, a redação aqui é todo o terreno. Inclui-se os particulares e o público, né? Então, tá entendendo?
Então, eu acho que nós deveríamos fazer uma emenda, sim, para quê? Para retirar os particulares a princípio. Então, fica aqui a minha contribuição dentro desse projeto. Projeto continua em discussão. Presidente, gostaria também de incluir o meu comentário. Eu acredito que esse projeto vai ser vetado. Vai ter o veto do prefeito aqui. Porque o Valmir está colocando aqui para cercar a cidade inteira. Né? Você imagina a zona rural, você imagina tudo, gente, tudo cercado, a cidade inteira com cerca. Então, eu acredito que não vai passar. Se os vereadores pensarem nisso, não passa nem aqui hoje, porque é impossível. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os meus amigos do Rio Comprido, sempre presente aqui na sessão. Mas esse projeto do vereador Valmir, a intenção do Valmir é verdadeiramente boa, né? Que, como o Valmir anda muito pela cidade, conhece bem a nossa cidade, ele também se depara aí, como nós também nos deparamos, com muitos terrenos vazios e cheio de entulhos, porque muitas vezes as pessoas não respeitam as áreas públicas, não respeitam as áreas particulares e acabam ali depositando os entulhos. Mas será que a solução é essa, conforme apontada aqui no projeto do nobre vereador? Eu penso que a primeira questão fundamental e básica é que a gente tem que investir muito na questão da educação ambiental. Porque você jogar entulho num terreno, você está ali degradando o meio ambiente. Em áreas onde você joga o entulho, evidentemente ela vai sofrer o impacto ambiental. Nós precisamos trabalhar muito isso. Estava eu, esses dias, caminhando pelas ruas do Santa Maria, e tinha um sofá jogado na calçada. Eu achei aquilo um absurdo, né? Um sofá jogado na calçada de um bairro extremamente movimentado, que é o Santa Maria. Nós precisamos, como eu disse aqui na intervenção, na fala do vereador Fernando, de ampliar os locais de entrega voluntária. Nós temos aqui a região, por exemplo, do Igarapés, 1º de maio, 22 de abril, a região do Rio Comprido. Nós precisamos ampliar para vários locais, porque nós produzimos muitos resíduos. Móveis velhos, né? Reforma em casa, uma reforma pequena, onde nós vamos levar esse entulho? Tem que ter local apropriado para você descarregar esse lixo, esse entulho gerado. Mas eu quero aqui pedir a atenção dos novos vereadores, que fazer lei é uma coisa muito difícil, né? E a redação, quando você coloca, ela dá aso, dá interpretação das mais diversas formas. E essa redação aqui, que recebeu, inclusive, um parecer favorável do jurídico, está dizendo assim, ó, todo terreno não edificado, situado em logradouros que possuam guias e sarjetas, deverá ter suas testadas delimitadas por um muro, e aí prossegue, arame, cerca. Vou aqui pegar um exemplo. Avenida Davi Lino, tem área pública.
são terrenos públicos. Iremos cercar aqueles terrenos da Avelino? Então, quando você cria uma lei, você tem que saber da real aplicabilidade dela. E, na verdade, a da Avelino, com uma cerca, traria um prejuízo imenso do ponto de vista da visibilidade. Enfeiaria a cidade, ao meu ver. Ela precisa mesmo ser livre, precisa mesmo ter árvores. Então, se a gente aprovar essa lei, volto a dizer, uma boa iniciativa do vereador, mas essa redação aqui, ela impõe esse tipo de situação, porque lá é um terreno público e pela lei aqui precisaria ser cercado. Eu acho que ninguém aqui defenderia cercar a Avenida Davi Monteiro Lino, que é uma avenida extremamente bonita, do ponto de vista da estética, né? Pois não. Concede uma parte? Claro. O que acontece? Olha só para você ter uma ideia, né? Ali agora cercaram o piscinão, tá? Né? E o que aconteceu? Já estão quebrando as cercas lá, entendeu? Inclusive eu quero aqui nesse momento até parabenizar, né, a atuação do prefeito de ter cercado, salvo que deveria ter cercado com uma tela, né, aquela alambrado, tá? Mas foi feito com o quê? Com a proposta que o vereador está colocando hoje, mas não adianta, não funciona, não é assim. E na fala do vereador Abner também, a cidade não tem dinheiro para cercar a cidade inteira. Como é que é negócio? Que negócio que é esse? Cercar a cidade toda, né? Então fica aqui esse apontamento que o que Vossa Excelência falou a respeito dos locais de entrega voluntária, esse é o caminho de a gente amenizar essa situação. Eu ponho esses dois eixos principais para a gente combater essa questão do entulho, né? Primeiro é ampliar os leves, mas também trabalhar muito na consciência da população. E, digo aqui, não é a maioria, é uma pequena parcela que faz esse tipo de coisa e que enfeia a cidade e que causa problemas para a nossa cidade. Então, na verdade, nós precisamos trabalhar a consciência também das pessoas de não arremessarem lixo em locais inapropriados e inadequados. Então, eu ia propor aqui ao vereador Valmir, né, para que a gente pudesse estudar melhor esse projeto, Valmir, e tentar ajustar essa redação aqui para ir ao encontro desses imóveis, né, que ficam em bairros distantes e que não tem nenhum tipo de cerca. Mas, ao meu ver, nessa redação aqui, nós vamos causar esse problema de ter áreas públicas que devem ficar abertas e cercá-las talvez não seria a melhor opção a fim de combater esse descarte inadequado de entulho em áreas públicas. É o que eu penso sobre esse projeto. Quero colaborar também. Nós já temos um projeto, uma lei em nosso município, que o terreno tem que ser murado com 60 centímetros, o terreno que não está em uso. E nós já temos essa lei. Nós temos, sim, que conscientizar a população a jogar o entulho no local certo. Sim, precisamos de mais leves, porque a cidade nossa é muito grande. Vou dar um exemplo, no Rio Comprido. Nós temos uma avenida chamada Avenida São Paulo. E o que a população de fora do bairro, claro que do bairro também, a população de fora do bairro está jogando entulho na rua, na valeta, onde corre a água. O que vai acontecer agora? A água vai para o meio da rua e vai abrir uma cratera gigante, todos nós já sabemos, já estamos tomando providência, e a gente está falando em construção de mais leves, que é importante em todas as regiões. Estive com o prefeito semana passada discutindo sobre isso, para a gente conseguir levar um leve lá para o Rio Comprido, na divisa com Santa Paula, para assim facilitar toda aquela região do Vila Branca, Condomínio Vivas, Rio Comprido, Santa Paula, Mirante do Vale, Estrada do Rio Comprido. Eu estou falando do Rio Comprido porque foi um momento que eu tive de conversa com o prefeito. Agora, nós temos sim que analisar a cidade em si, aonde cabe mais leves, para poder levar, porque hoje nós já temos em nossa cidade 8 leves, em várias regiões da cidade, Vila Garcia, Parque Meia Lua, Santa Helena,
Nós temos em vários, Parque dos Príncipes, ali no Sebrae. Então, pessoal, nós temos hoje, temos que sim conscientizar a população de ter o respeito com o próximo. É que a turma não sabe, para poder para recolher esse lixo, pode parecer brincadeira, mas são quase 200 mil reais para recolher esse lixo. É muito dinheiro. Culpa de quem? Da própria população. A gente quer fechar os muros, nós já temos projeto para isso. Só que nós podemos também trabalhar melhor a população, com informações, mostrando realmente onde tem leve. Porque, poxa, é tão triste. Eu estive no Secap esses dias, e o lotado de entulho para quem vai para o campo do Secap. E o leve é tão pertinho, é ali perto da Sebrae. É uma covardia da própria população. População no Jardim do Vale aqui, espera fechar o leve, que fecha 8 horas da noite no sábado. 8 horas da noite. E domingo vai lá descarregar na porta do leve. Porque domingo não tem ninguém trabalhando. Chega na segunda-feira, tem que recolher todo aquele material na porta do leve. Então, nós temos sim também que conscientizar a população. Quanto à forma do projeto, da gente colocar cercas, eu tenho certeza, como o Luiz Flávio foi feliz também em dizer, que as áreas públicas da prefeitura, nós temos que cuidar, é claro. Só que vai ficar muito feio, já pensou a gente cercar? O Fernando falou lá do piscinão, que foi feito, o pessoal está quebrando já. Mas antes do pessoal começar a quebrar, já estavam criticando. Por que fazer aquele negócio feio? Por que já não fecha de vez? É porque tem um projeto, tudo tem um caminho para ser terminado. Tem um projeto para ser visto. Não é chegar lá e já vou fechar, tem que terminar o piscinão. Então, a gente temos que ver a forma, trabalhar melhor a nossa população, conscientizando ela a entregar o seu material no leve. Ok? Então, aí está a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Eu queria aqui, parabenizar o vereador Valmir, que está preocupado com a nossa cidade em fazer esse projeto. A gente sabe que, infelizmente, existe isso mesmo, mas também há uma preocupação, de todos os vereadores em fazer mais uma lei que, na realidade, quem vai ser penalizado, muitas vezes, vai ser o munícipe. E aqui eu acho que nós temos que achar um meio termo, eu acho que um processo de conscientização é importante, mas a gente tem que saber também que hoje, infelizmente, a prefeitura não tem locais adequados para as pessoas estar jogando lixo. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso. Quero dar aqui um exemplo. Aqui nessa cidade tem vários motoristas de caminhão, várias pessoas que têm um caminhão, que tem uma escavadeira, que trabalha, e muitas vezes ele vai demolir um muro, uma casa, e ele não tem local de jogar o lixo. Esses motoristas que trabalham com esses caminhões caçamba estão sofrendo na cidade. Muitos já me procuraram para discutir, muitas vezes estão jogando em local inadequado, porque não existe local. Você imagine uma cidade como Jacareí, que está crescendo muito, construção para todo lado. Você vai demolir um muro, demolir uma casa e chama um caminhão para tirar, e o motorista bota esse entulho em cima do caminhão e não tem local de estar jogando esse lixo. Então, sim, eu acho que é um papel do poder público de discutir isso e a dificuldade que está dando hoje. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso para que nós possamos oferecer um local adequado. A gente vê aqui, eu moro no Parque Santo Antônio, dificilmente tem local ali das pessoas jogar o lixo. E a gente vê a dificuldade que é. Eu vou até fazer um pedido para a prefeitura. O que acontece? A maior dificuldade
o caminhão catatreco. Quando passa o caminhão catatreco, a gente vê que os caminhões saem lotados e tudo mais. Eu acho que tem que ter mais, que a cidade está aumentando, a dificuldade que é, para que se possamos, enfim, dar um jeito nessa situação. Então, eu acho que é um projeto importante e é por isso, vereador Valmir, que eu queria colocar aqui como encaminhamento. Eu acho que vários vereadores têm dúvida em relação a isso, assim como eu tenho também estar votando esse projeto. Eu queria aqui pedir o adiamento desse projeto por 2 sessões, para que a gente discuta melhor com os vereadores, para que possamos aí colocar alguma emenda, alguma coisa para estar enriquecendo mais e melhorando ainda esse projeto. Lembrando que já foi adiado esse projeto, né, Paulinho? Mas acatando sua solicitação, estão colocando em votação adiamento para mais 2 sessões, você falou? Adiamento para mais 2 sessões, esse projeto. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem aqui na galeria e nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria aqui dar minha contribuição e dizer que, às vezes, a gente tenho certeza que essa não foi a intenção do vereador Valmir, vereador aí combativo na cidade, que anda muito a cidade, mas, às vezes, a gente, sem querer, a gente causa algumas inversões de valores. Desde o começo da nossa legislatura aqui em janeiro, a gente tem falado, até criamos uma frente parlamentar para discutir os tributos do município. Sempre falamos dessa população que praticamente reside numa zona rural, como o pessoal do São Silvestre, Chácaras Guararema, e acabam pagando um IPTU da cidade. Quem são os culpados de terem o entulho, o lixo jogado nos seus terrenos? A culpa é de quem? É de quem joga ou de quem tem o terreno? A culpa é de quem joga. A gente não pode dar mais essa penalização para essas pessoas que moram nessas zonas tão afastadas, já tem um IPTU que é caríssimo, distorcido. A gente não pode imputar a essas pessoas mais essa responsabilidade, mesmo porque acho que não vai resolver nada, porque quem quer jogar vai lá, joga por cima da cerca, capaz de pegar, cortar o arame farpado e levar a cerca embora. O que a gente precisa é educar a nossa população e tornar mais fácil o descarte de resíduos no nosso município, como já citou aqui os vereadores Luiz Flávio, o Fernando, e o Paulinho e outros mais. Vou dar alguns dados para você, para a gente pensar como gestor aqui, que é essa função da nossa cidade. Para quem não sabe, apenas 20% do descarte de construções, eles são desprezados no leve. Os outros 80% são recolhidos pelas empresas que alugam caçamba ou são descartados clandestinamente. Vou dar um exemplo. Há 4 ou 5 anos atrás, quanto custava uma caçamba? Alguém lembra? Em torno de R$60, R$70, no máximo R$80. Hoje os preços da caçamba eles chegaram a bater 200, 210. Por quê? Com a desculpa deles terem que ser descartados em empresas que fazem a reciclagem desse material. E posso afirmar aqui nessa tribuna que isso não acontece. Esse custo ele foi repassado ao consumidor e muitas empresas que oficialmente deveriam fazer esse descarte em lugares, em empresas recicladoras próprias, descartam aí em terrenos baldios do nosso município, ali na região do Vilaíta, que a Lucimar cuida bastante daquela região. A gente tem muita área com descarte aí de resíduos, Estrada Velha. Então, assim, não é um esforço só dessa casa, não é um esforço só da prefeitura, que o Ministério Público
do meio ambiente aqui entrem nessa briga, ajudando a fiscalizar. A gente, no meu gabinete, a gente já está, desde o começo do ano, conversando com as pessoas, estudando um projeto para endurecer essa legislação, mas antes disso a gente quer facilitar o acesso dessas pessoas ao descarte, porque assim, hoje qualquer um, não vou falar só para a população de baixa renda não, pagar aí R$200 numa caçamba, isso é um absurdo e o custo disso estimula esse descarte clandestino. Só para ter uns dados, e eu também ainda não consegui entender por quê. Tive o cuidado de ir lá no aterro sanitário, o triturador que a empresa colocou lá é um triturador aí de última geração. Nos 3 primeiros meses de governo, foi economizado com descarte do leve quase R$2 milhões na compra de material que serviu para fazer as manutenções das estradas rurais. Em Jacareí, para quem não sabe, nós temos 360 quilômetros de estrada rural para dar manutenção. Muito desse material, se fosse locado, esse descarte fosse feito gratuitamente no aterro sanitário, para que a empresa que lá que faz o controle ambiental, ela pudesse reprocessar aquilo, poderiam gerar receitas para o município. Você vê, eles começaram agora, para quem não foi lá, não está sabendo, eles estão fazendo bloquetes, estão fazendo uma série de materiais que pode ajudar aí na pavimentação dos bairros, da cidade, na manutenção das calçadas, várias calçadas nossas esburacadas, aí como da ponte ali do São João, da Major Acácio, poderia usar esse material. Então, assim, fica aqui minha contribuição, falar para o vereador Valmir que você contrário, acho injusto com as pessoas que moram nessas regiões mais afastadas, acho que é impossível da prefeitura cumprir essa responsabilidade e que a agência Essa Casa busque uma forma de ajudar o executivo para que ele busque alternativas para que o munícipe consiga desprezar, tenha locais e consiga desprezar o resíduo da sua construção mais barata. Além do mais, outra coisa uma crítica minha que no projeto é que permite cerca de bambu. A gente vive, pensando aí na área de saúde, em água parada, o tanto que o bambu ali, ele vai juntar água limpa, água de chuva, e pode ajudar aí na proliferação da dengue, aí, um problema que tanto agrava a saúde da nossa cidade. Então, acho que a gente já adiou esse projeto por 1 ou 2 sessões, eu acho que agora a gente tem que, acho que a alternativa, eu volto a cumprimentar o vereador Valmir pela iniciativa, mas eu acho, Valmir, que a gente pode buscar uma alternativa junto aí, eu acho que o caminho é o outro, então vou votar ao contrário. Pode falar. Rodrigo, a cerca de bambu, tudo foi retirada, a emenda é só cerca lisa com murão, e também arame farpado na zona rural, aquele retirou tudo. Tá bom, beleza. Mas, na essência, eu acho que a gente pune os moradores que estão nessas regiões que não são os culpados. A gente tem que educar, punir, a gente tem que endurecer essa legislação com multas pesadas para quem fizer esse descarte, fiscalizar que o Ministério Público faça a sua parte, que o Executivo faça a sua parte e que as pessoas que assim fizerem, que sejam punidas. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhores, boa tarde. Olha, eu lembro do Valmir, né, a gente teve na legislatura passada, essa era uma questão que a gente falava muito, né, Valmir? O Valmir cobrava muito a limpeza de alguns terrenos, e esse é o papel, né? O vereador vai lá, a população reclama, a gente tem que fazer isso. E eu aproveitava aquela oportunidade para passar algumas orientações, alguns números, para as pessoas entenderem o prejuízo que a cidade tem com relação a esses problemas hoje do despejo, né, irregular de entulho. E olha que a cidade até que investiu bem na construção dos leves, né, que são os locais de entrega voluntária. Claro que precisa ampliar, que a gente sabe que isso funciona, minimiza, mas tem uma situação que eu digo o seguinte, cara, contra a falta de educação, e a educação aqui não é a educação que a gente fala, aquela educação da pessoa ser escrota, a pessoa ser mal educada, não.
falta de educação, às vezes é falta de conhecimento. Lógico que também nós sabemos que existem muitas pessoas mal intencionadas. Lá, por exemplo, em São Silvestre, a gente vê lá que até alguns moradores já fazem até uma forma de trabalho, de renda, fazendo limpeza em alguns locais, né, levando o entulho até o leve. Então, é possível sim solucionar, porque as pessoas não entendem que, às vezes, aquela facilidade que ela tem de jogar um carrinho, 2 carrinhos lá de entulho num terreno baldio, aquilo tem um custo que, no ano passado, a gente fazia um cálculo, e era passado para nós, através do meio ambiente, para fazer essas limpezas, Rodrigo, chegava em torno de R$200 mil por mês. Ou seja, o município gastava R$200 mil, que não seriam precisos gastar se as pessoas fossem um pouco mais educadas, né, soubessem do prejuízo que tem, e R$200 mil, olha, assim, a gente fazia até uma analogia na construção de academias ao ar livre, que à época era uma reivindicação muito grande. Nem 200... isso, Arildo, a reforma do pronto-socorro da Santa Casa, que hoje é desumano, as pessoas serem atendidas ali, um pronto-socorro velho, feio, ela custa R$1.200.000, né, nessa atuada sua. 6 meses. 6 meses. Teria o dinheiro. Esse dinheiro, a gente reformava o pronto-socorro da Santa Casa. Então, as pessoas precisam ter dimensão do número, porque assim, eu escuto muita gente falar assim, eu pago meus impostos, a prefeitura está aí para limpar mesmo. Tem uns locais que a gente ia lá, limpava, chegava no outro dia, estava sujo, você via o cara lá com um piruzinho, porque ele falava assim, mas já jogaram, eu posso jogar também. Então, você vê que é preciso de um trabalho muito complexo. Agora, voltamos aqui àquela velha questão. Mexe no bolso do camarada. E aí o camarada vai sentir. E acho legal quando você coloca que a gente acaba penalizando o cara que tem o terreno, e não o infrator, que é a pessoa que vai lá e joga o lixo. Acho que a gente precisa avançar muito nessas questões. Na questão da educação, da informação, mas também na coibição. E aí acho que a gente vai chegar a algum momento, aí a gente está aí para votar um novo estatuto da Guarda Municipal, que na gestão passada tinha lá uma equipe que tinha incumbência de fazer um trabalho de ação, né, contra essas pessoas que jogavam lixos em terrenos baldios. Funcionava muito bem. Esperamos que com essa aprovação desse novo estatuto a gente possa equipar, porque a gente sabe que a guarda, ela está diretamente na rua e ela faz esse trabalho muito bem, porque os fiscais que nós temos, infelizmente, acabam não tendo às vezes nem estrutura, carro, para poder fazer esse trabalho. E a guarda, como ela está diretamente ligado aí com a população, ela fazia esse trabalho. Precisamos reforçar isso, precisamos, sei lá, vai chegar um momento que a gente vai ter até monitoramento, né? Claro que isso vai demorar um pouco, mas vai ser assim na base, Abner, do camarada ser pego, né, ali em flagrante, e aí você punir ele, porque daí ele vai sentir. Porque enquanto a população não sentir isso, eu acho que você pode fazer todos os tipos de ações, que infelizmente, parece-me que é só pelo bolso mesmo que as pessoas vão tomar consciência. E aproveitando só um gancho do Fernando aqui, eu estive lá vendo a cerca que foi feita na área lá do Piscinão, e eu quero aqui parabenizar aqui os funcionários da infraestrutura. Eu, sinceramente, vi assim, uma cerca muito bem feita, num capricho, ainda, Fernando, que ela não vai ser eficiente, mas não é por culpa da qualidade, não, é porque as pessoas não entendem, né? Você pode colocar até um alambrado ali, sabe o que vai acontecer? O cara vai com um alicate e vai cortar. Infelizmente, claro. Vereador Arildo, eu também parabenizo, mas o que acontece é o seguinte, não é eficaz. Por quê? Porque não contém, por exemplo, a entrada de criança, né? E até mesmo de adulto, né? Que é o famoso pular cerca, né? Você vai lá, pula e tal, não tem como, né? Você passa pelo vão da cerca, entendeu? Então, esse só é o meu questionamento também, mas é relevante o seu posicionamento de elogiar os funcionários, e eu também reforço, né? E também elogiar nesse ponto o prefeito, mas teria que ser feito alambrado, né? Sem dúvida. Para conter mesmo. Claro, quanto Obrigado. Mais caprichado ou mais, né, uma estrutura melhor, mas assim, achei muito bom o trabalho, muito bem feito, com um aspecto muito bom, os vãos muito bem feitinhos, mas na mesma situação que o Valmir coloca aqui, você pode fazer uma cerca, você pode fazer o que quiser, se o camarada quiser aprontar, ele dá um jeitinho. Então, serei contrário, Valmir, não pelo mérito, eu sei que a sua intenção é ótima, e a gente procura aqui, através do nosso conhecimento, fazer isso, tá certo? Mas eu acho que, infelizmente, não vai ter aplicabilidade esse projeto de lei, tá certo?
O projeto continua em discussão. Há emendas? Emenda número 2, parágrafo único do artigo 44 do projeto de lei complementar em epígrafe passa a ter a seguinte redação: todo terreno não edificado do município que não se enquadre no caput deste artigo deverá ter sua testada delimitada por cerca, com no mínimo 1 metro de altura, que poderá ser de arame liso quando imóvel na zona urbana, arame farpado quando imóvel na zona rural, ou ainda para ambos os casos de tela de proteção, alambrado ou material similar, de forma a se impedir o acesso ao interior da propriedade. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Lembrando que a emenda 01 e a emenda 03, elas foram retiradas. Então, em votação, a emenda que acabou de ser lida, a emenda 02. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 02 aprovada. Votação do projeto na forma nominal. Como vota vereador Abner de Madureira? Contrário. Como vota vereador Aderbal Sodré? Contrário. Como vota vereador Arildo Batista? Só justificando o voto aqui, eu estava brincando com o Valmir, né? E falou assim, mas a emenda o pessoal aprovou. Eu falei assim, então é que a gente sabe que se for rejeitado o projeto, a emenda morre junto. Eu sou o contrário. Como vota vereador Fernando, da Ótica Original? Meu voto é contrário. Como vota vereador Juarez Araújo? Contrário. Como vota vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, a gente tem que incentivar a fiscalização, a limpeza, a punição, que cada um respeite o que é do outro, né? E se é público é de todo mundo, então não justifica jogar lixo. Mas o projeto, infelizmente, é inviável, eu sou contrário. Como vota vereador Luiz Flávio? Contrário. Como vota a vereadora doutora Márcia? Contrário. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Contrário. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Contrário. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Contrário. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Contrário. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Olha, eu acho que o projeto era muito bom, mas tá os vereadores aí que votaram contrário, vocês têm toda a razão de votar contra, porque aqui é o seguinte, vota contra ou favorável. Mas eu tenho certeza, quem vai sofrer com isso vai ser a prefeitura pegar esses caminhão, retirar do terreno dos outros da zona rural, para levar para o lixão. Aí eu quero filmar os caminhões, eu quero trazer quantos caminhões a prefeitura vai ter que gastar. É um dinheiro que poderia ficar para a Santa Casa e cuidar da cidade de Jacareí. Mas eu quero dizer a vocês que meu voto é favorável. Projeto de lei complementar do Legislativo número 8, de 16 de agosto de 2007. Acresce o parágrafo único ao artigo 44 da nova redação ao artigo 46 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais relativamente à colocação de cerca em imóveis não edificados. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Esse projeto ele foi rejeitado por 12 votos contrários e 1 favorável. Como é 2 votações, já foi rejeitado na primeira, então esse projeto foi rejeitado. Próximo projeto.